Bom dia, bom dia, bom dia! Que bom ter você por aqui. Seja bem-vindo a mais um programa Pense Nisso. Eu sou a diaconisa Raquel Castro, nós vamos estar juntos aqui até pertinho das 9 horas, não perca nem um minutinho. Nesse sábado lindo, dia 8 de junho, que Deus nos deu, meio friozinho, nós vamos conversar muito aqui com uma mesa seleta, mas antes de qualquer coisa, nós vamos começar como todo cristão deve começar, com oração. Eu vou convidar a nossa irmã Fernanda para fazer essa oração de abertura. Amém. Senhor Jesus, queremos nos colocar, Senhor, em suas mãos nessa hora, Pai. Que mais uma vez, Senhor, o Senhor venha nos usar como canal de bênção, Senhor, para os ouvintes dessa rádio, Senhor. Para aqueles que acordaram um pouquinho mais cedo hoje, Senhor, querendo ouvir mais um pouquinho, Senhor, daquilo que Tu tem para eles, Senhor, nesse dia. Nos guarda, nos protege. Guarda, Senhor, aquele que está no trânsito, Senhor. Guarda aquele, Senhor, que acordou com o coração angustiado, Senhor. Espírito Santo de Deus, que nessa hora o Senhor possa ali tocar, Senhor, Deus, o coração dessas pessoas, Senhor. Que elas possam ser curadas e transformadas essa manhã. E que a Tua alegria, Senhor, possa encher os seus corações. Por isso, Senhor, te agradecemos e bendizemos o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Coisa linda, oportunidade de começar o dia ativando o Wi-Fi com Deus, né? Amém. Você que está aí sentindo falta do nosso pastor Erivelto, o pastor Erivelto está numa missão pessoal, nossas orações por ele, o Senhor está com ele, já deu tudo certo, está lá em família, mas sábado que vem não dá nem tempo de sentir saudade, ele está de volta aqui conosco. Bom, nossa missão hoje, né, discutir o tema que já está lá na página. Se você acompanha a gente, você já viu. Se você não acompanha, @programa Pense Nisso lá no Facebook. Você que está online aí com a gente, compartilha o vídeo. E o nosso tema qual é? Você tem cumprido o ID de Jesus? De que forma? E para debater esse tema, nós temos, né, alguns convidados que a gente vai apresentar agora, né? Vou começar, né, ladies first, vou começar pela Lady. Fernanda, por favor, seu bom dia. Bom dia, queridos. Espero que vocês sejam muito abençoados em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nosso outro convidado, marido, companheiro, Diácono Rafael, seja bem-vindo. Amém, obrigado pelo convite mais uma vez, sejam bem-vindos todos a esse programa, é um prazer estar aqui, que sejamos abençoados por Deus em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nossa engenheira de bordo, segundo o pastor Erivelto, ele não sabe se dela é o pense ou nisso, Valéria. Bom dia a todos, que todos tenham um dia cheio das bênçãos do Senhor. Amém, amém. Antes da gente começar a falar das nossas experiências aqui, né? O Pense Nisso tem esse propósito, não é uma aula, não é um culto, né? É um programa da vida real, onde cada um vem e fala das suas experiências e fala daquilo que pensa, para que aquele que está ouvindo, que é gente como a gente, né, possa encontrar caminho, encontrar solução para os seus conflitos. Mas a gente tem uma mega participação na página, né, Valéria? Uau! Quer começar aí com um break participação? Temos vários. Então vamos lá. Genane Araújo. Expulsão da velha criatura. Mas muitas das vezes ela ressuscita e me volta às boas novas. Pois a mesma tem a palavra de vida eterna, afogando as raposinhas nas fontes de água viva. O efeito colateral destes atos me torna a melhor criatura para executar o meu ID em Cristo. Glória a Deus, aleluia, Washington de Genânia. Amém. Então, sempre com a gente todo sábado. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais um. Marcelo Vasconcelos Alves. Quando olhamos para o início do ministério de Jesus, conseguimos enxergar que ele escolheu cada um dos seus discípulos não de acordo com um padrão de intelectualidade, mas sim de acordo com a sua disponibilidade. Mas para que isso acontecesse, foi necessário uma preparação, até que eles entendessem, através do exemplo, que toda autoridade e poder nos são dados para realizarmos o ID. Lembrando sempre que sempre tem que estar à frente é Cristo. Gosto sempre de citar um livro em que se chama Em Meus Passos, o que faria Jesus? Portanto, o nosso ID tem que estar sempre pautado na palavra de Deus, não sendo nós somente ouvintes da palavra, e sim praticantes, pois Deus nos chamou para ficarmos sentados em bancos de igreja,
mas sim anunciantes das boas obras. Nunca desista de anunciar aquele que tirou das trevas para a maravilhosa luz. O meu papel nessa terra é realizar a vontade de meu Pai, pois somente Ele foi capaz de dar seu único filho por amor de nós, e o que eu faço é tão pouco em comparação ao que é realizado e o que Ele tem preparado para cada um de nós que fazemos a sua vontade. Usa-me, Senhor, quero ser barro em suas mãos. Marcelo Vasconcelos Alves. Marcelo está lá no Nordeste, irmão Marcelo, Deus abençoe. Queridos, eu queria começar falando assim, nós estamos com a fanpage do Pense Nisso já tem um tempinho. Toda semana a gente coloca o tema do debate. E nunca nós tivemos tanto engajamento quando nós escrevemos lá, você tem cumprido o ID de Jesus? E aí eu vinha conversando com a Valéria, eu acho que todo crente se sente confrontado a responder. O que vocês acham disso, né? Porque, de repente, várias pessoas do Brasil inteiro lá escrevendo, eu faço, eu não faço, eu tento, eu não tento, e aí, né? Então, a gente se confronta mesmo. Toda vez que a gente fala assim, você está cumprindo o ID de Jesus? E aí a gente faz aí uma autoavaliação, a gente começa a olhar até mesmo ao nosso redor e a gente pensa assim, caramba, eu podia estar fazendo mais, né? Será que o que eu estou fazendo é o suficiente? Ou será que eu estou fazendo aquilo que eu fui vocacionado para fazer? Eu fui chamado para fazer aquilo. Né? E aí isso gera isso tudo. Eu li a página ontem à noite e fiquei assim, nossa, apaixonada, né? Pelos comentários. O pastor Edgar também fez um comentário assim, maravilhoso, que eu super me identifiquei, concordo 100%. Então, daqui a pouco a irmã vai ler, então não vou nem citar agora. Então, assim, é exatamente isso, sabe? Esse tema é maravilhoso para que a gente venha se confrontar mesmo. Porque ai de nós se não cumprir aquilo no qual o Senhor nos chamou para fazer. Enquanto a gente está respirando, a gente tem tempo de nos confrontarmos com nós mesmos. Né? Então, é muito bom poder parar e ainda ter a capacidade de se questionar. Assim, calma aí, Senhor, será que eu estou fazendo? Quando a gente chega no momento e fala assim, não, estou tranquilo, estou bem, está tudo certo, estou fazendo. E aí, se a gente segue nesse caminho, muitas das vezes ele é um caminho sem volta, porque aí eu estou me baseando no que eu acho certo, no que eu estou fazendo, nos meus resultados, e eu nunca faço uma autoavaliação. Porque a vida do cristão, ela tem que ser pautada em autoavaliação. Opa, será que eu não me desviei do caminho durante a minha jornada? Porque isso pode acontecer. A nossa visão, às vezes, ela pode ficar turva, né? É o que a gente muitas vezes chama no meio corporativo de a miopia, né? Onde eu foco só no produto, só nas qualidades do produto. Olha como o meu produto é bom, mas será que o valor percebido daquele produto está certo? Será que eu estou entregando o que eu deveria entregar? Então é muito bom a gente poder se questionar e ter a capacidade de olhar para a gente para saber se a gente está fazendo algo certo. Benção, é ser de barro, né? A gente está sendo, né, reconstruído. Uma coisa que eu costumo falar, né? Eu tenho saudade do tempo que eu pensava que eu era gente boa, né? Porque a gente, quanto mais a gente lê, conforme a gente estuda, eu falo, Jesus, o que o Senhor vai fazer com essa miserável aqui? E ao contrário disso, a gente fala assim, caramba, como eu tenho valor. Uma cruz, um sacrifício, né? A própria palavra diz, né, que vai parecer loucura mesmo, né? A gente já sabia disso que ia parecer loucura. Mas foi muito gratificante, assim, esse tema nasceu no coração do nosso pastor e quando nós vimos o engajamento e nós deixamos para colocar o tema um pouquinho mais para frente, eu falei assim, caramba, como as pessoas estão olhando para si, né, e estão pensando. Valéria, como que é isso para você, né? As pessoas se sentirem chamadas a responder essa missão, né? Esse grande ID. Antes de você contar para a gente mais do monte de participação que a gente tem. A gente estava conversando antes sobre um livro de C.S. Lewis, mas ele tem um outro que ele diz o seguinte, que Jesus, ele não tem favoritos, então ele se reflete em todos, mas ele se reflete sempre melhor no espelho que está mais limpo, né? Então, a gente tem que entender isso. A gente vai refletir. O ID faz parte de refletir Jesus, né? E a gente tem que entender que
Existe o chamado missionário, existe o chamado para o vizinho, existe o chamado para a família, existe o chamado de semear, existe o chamado de colher, e todos eles são importantes. E nós temos que estar disponíveis, porque eu sempre lembro de uma vez, um episódio, às vezes Deus fala com a gente de diversas maneiras, né? E a pessoa diz assim, eu queria fazer tanto uma coisa especial, e a coisa dela especial era aquilo que ela dava menos valor. E era aquilo que Deus queria que ela fizesse da melhor maneira possível. Então, você, como o Rafael bem falou, você está sendo confrontado pelo ID, então pede ao Espírito Santo, Senhor, me mostra qual é o meu ID. Porque uma pregadora que eu gosto muito, ela diz assim, o meu trabalho são com os da casa. Então, ela prega o ID, várias pessoas se convertem pela pregação dela, mas o objetivo principal dela são os da casa. Então, peça a Deus para te mostrar qual é o seu ID. Então, às vezes, você está gastando tempo com fulano, com ciclano, beltrano, e teu ID é teu filho que está ali do teu lado. É o teu marido, ou é a tua esposa, ou é o teu amigo de infância, e você está lá, porque há de se tomar um cuidado, porque às vezes a gente fica tão... a gente quer ir além do Espírito de Deus. Então, algumas vezes eu já vi isso acontecer, cristãos sendo manipulados por outras pessoas. Porque as pessoas assim, não, eu vou na igreja. Nisso de eu vou na igreja, ela vai tirando tudo que ela pode daquela pessoa, né? Porque aquela pessoa, não, eu tenho que pregar, eu tenho que ser exemplo. Mas você está vendo que aquilo ali não é, aquilo ali é saco roto. Né? Só que a pessoa, como ela não está ligada com o Espírito de Deus, não está discernindo as coisas, não está vendo aquilo. Todo mundo está vendo, menos ela está vendo. E aí passa o tempo e a pessoa começa a dizer assim, não, a culpa é minha. E você sabe que quando entra o arrependimento, entra o Espírito Santo. Quando entra a culpa, não é o Espírito Santo. Deus, esse é justamente um ponto que eu queria, né? A gente está o tempo todo aqui falando de confrontar, de se sentir confrontado, a gente pode pensar em exortação, mas a gente não falou em nenhum momento em acusação, né? Porque a acusação não é de Deus, né? E a gente entende quem é o acusador, né? Então, um ponto muito importante, se você viu o post lá, se você está ouvindo a gente falar assim, caramba, eu não tenho pregado, eu não tenho falado, Deus está falando no teu coração agora, fala lá no teu trabalho, fala lá na tua faculdade, não é para você ficar triste, é para você receber essa boa nova, é para você falar assim, me capacita, eu não sei o que eu vou falar, seu papel é ir lá e abrir a boca, né? Quantas vezes a gente, né? Só para concluir o pensamento, é muito interessante, porque quem tem a oportunidade de pregar, né? Às vezes a pessoa fala assim, adorei aquela parte que você falou assim. Eu, normalmente, não me lembro, mas eu falo amém, que bom que te abençoou, né? Mas, enfim, porque você vai lá e fala, Senhor, fala, né? Você se prepara, você organiza, você vai dizer. Mas tem coisas que chegou para o outro que nem você que falou, né? Que na realidade foi o Espírito Santo que falou no coração dela. E lembrando sempre, se você foi confrontado, ore ao Senhor, se arrependa, coloque nas mãos de Deus e comece a buscar, pedir como você vai fazer isso. E se o teu problema é falta de palavra, crie um plano para estudar a palavra, vai na escola bíblica, pede ajuda a uma pessoa mais experiente. O seu problema é falta de coragem, de repente faz um curso de teatro na igreja, que às vezes vai te ajudar. O importante é se arrepende, toma uma atitude e vida que segue. Entendeu? Pega a cruz e segue atrás de Jesus e vamos embora. Amém. Entendeu? Amém. Porque os cachorros vão latir e a gente vai caminhando para Canaã. Amém. Agora, participação em Nilda de Melo Ferreira. Faça a vontade do Senhor, mesmo que você não seja reconhecido. Mas Deus está vendo e te conhece melhor. É melhor servir do que ser servido. Amar sem pedir nada em troca. Alexandro Câmara, falando com as pessoas que amam sobre Jesus. Cristão não se preocupa com a salvação dos que ama. E daqueles que o perseguem, não é cristão. Opa. Fala Deus. Olha, já estamos tomando vassourada logo cedo. Antes da gente continuar com as participações, a gente tem aqui, né, o diácono Rafael e a sua esposa Fernanda, que são líderes lá do Ministério Missão Ágape, né? Então, quando a gente fala do ID, a gente lembra logo do trabalho missionário, né? Nós é que sabemos que o ID,
O id é o que você faz, como o diácono Rafael falou, quando você respira, né, tá respirando, vai lá id, pregar o evangelho. Mas existe um espaço e uma demanda e uma necessidade e um chamado missionário, né? Então, como é que aconteceu isso na vida de vocês? Não sei quem pega a bola, mas quem começa a contar pra gente, é um trabalho que eu admiro muito, enfim. Bom, eu tenho uma história e o Rafael tem outra. Oba! Aguarde cenas do próximo capítulo. Capítulo 1. Elas se uniram, graças a Deus por isso, né? Amém. Meu chamado missionário começou aos 12 anos de idade. Eu era só uma menina quando Deus falou que eu seria uma missionária. Mas é quando a gente recebe assim a palavra do Senhor, quando Deus, o Espírito Santo fala com a gente não entende muito bem aonde a gente vai chegar. Eu jamais imaginaria que eu chegaria onde eu estou chegando hoje, né? E quando eu cheguei na Nova Vida de Deus, o meu chamado missionário foi no Ministério de Sinais, né? Quem não sabe, né, o ministério onde você fala uma outra língua, Libras, né, você é um missionário. Então, Deus me colocou ali, me preparando para algo que Ele tinha após isso, né? E eu costumo falar nas minhas palestras que eu não fiz Libras simplesmente porque eu queria ser uma intérprete. Eu simplesmente fiz porque eu sou uma missionária. Né? Então, tudo começou já muito lá atrás. E quando eu saí do Ministério de Libras, eu falei assim para o Senhor, Senhor, mas o que o Senhor quer que eu faça agora? E aí Deus disse assim, vai às nações. E foi quando a gente começou a orar e Deus colocou aí a Colômbia no nosso coração. E Deus tem colocado outros lugares. A gente faz um trabalho lá na Cidade de Deus, na comunidade. E a gente quer fazer outros trabalhos que a gente está gerando aqui no nosso ventre, que a gente ainda não pode expor, mas o Senhor vai colocando assim, missões, né? E uma coisa que eu queria colocar aqui é que nós nunca seremos felizes se a gente não cumprir o ID do Senhor, a missão no qual nós fomos chamados. E acho que é interessante a gente dividir missão e ministério, né? O ID e o chamado. Porque o ID todo mundo tem. Amém. Todo mundo tem. A Sociedade Bíblica, ela dá lá em Marcos 16 a ordem, né? A ordem para a evangelização. Então, Rafael, eu não sei o que fazer. É só falar. Você está cumprindo o seu ID. Agora, como você vai cumprir o seu ID? Aonde você vai cumprir o seu ID? Para quem é o seu ID? É que você precisa pedir para que o Espírito Santo te revele. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de nascer em berço evangélico, mas sem entrar nos 5, 6 anos, é um bebê. Cresci em berço evangélico e eu sempre trabalhei muito em N ministérios. E até aí, eu sempre tive a sensação de que ainda não era aquilo, né? Que aquilo era uma preparação, que aquilo era um estágio, que aquilo era um momento. E aí nós nos casamos e tínhamos alguns anos de casado, até que caiu no nosso colo, assim, na verdade ela já vinha nutrindo esse sentimento, até porque, né, Deus falou com ela antes, e eu senti esse incômodo e não conseguia interpretar. Até que, num determinado dia, num determinada situação, as coisas elas clarearam. O Espírito Santo trouxe a revelação do motivo pelo qual, né? Era o momento. Havia chegado. As pessoas elas querem cumprir o ID de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito. Né? Você precisa criar raiz, você precisa aprender, você precisa se nutrir, você precisa. E aí sim, no determinado momento, no momento certo, onde você está pronto para produzir alguma coisa que seja frutífera, que vai abençoar as pessoas, Deus vai te usar. Você vai para ganhar e não para se perder, né? Exatamente. Então, assim, comigo aconteceu dessa forma e aí eu consegui compreender a diferença do trabalho que é necessário, que faz com que a igreja ande, se mova, produza, e o meu chamado, o meu ministério. Né? É importante que a gente entenda, tipo assim, então se eu não sei qual é o meu chamado, para onde eu vou, eu também não vou fazer, vou esperar.
Não, não é isso. Não é isso. Você tem que falar a todo momento. A todo momento. Uma pessoa que está do seu lado que não é cristã, você tem a oportunidade de falar. O problema é que a gente... não quero incomodar, não quero ser aquele crente chato, não quero sofrer represária agora, né? O estudante de faculdade é um caso clássico. É um caso... Por quê? Às vezes ele está sozinho ali e tal. Poxa, o primeiro período já vou me queimar. Eu tenho mais 4 anos aqui. É verdade. E ele fica quieto. É muito importante saber o que está em jogo, né? É sempre, né? Enfim, eu tenho filhos e eu sempre falo isso com eles. Você tem que saber o que está em jogo. Na hora de tomar uma decisão, o que você perde e o que você ganha. Você vai ganhar amigos e perder sua alma? Né? Então, assim, se você sabe o que está em jogo, né? É uma questão. E aí, o Diácono Rafael vinha falando, né? De se preparar, de não fazer de qualquer jeito. Mas um ponto muito interessante na fala de vocês é assim... Eu ainda não sabia bem o que era, mas o que eu estava fazendo? Trabalhando. Né? Então, uma zona de conforto muito comum que a gente vê, né, com irmãos, e nós já passamos por isso em algum momento. Bom, eu não sou bem, nem sei bem o que é, eu vou ficar aqui quietinho. Mas aí na sua igreja tem alguma coisa para você fazer. Tem um café para servir, tem um mão de chão para varrer, tem um banheiro para lavar, tem uma criança para tomar conta. E você vai fazendo, e você vai aprendendo, e você vai convivendo, e você vai crescendo. E aí vai, né, impressionante como as coisas vão. Você é encontrado trabalhando, né? E aí quando você é encontrado no campo trabalhando... Deus não chama desocupado. Isso é O IT não é ir à igreja escutar a palavra. Muito ao contrário. É isso. E assim, eu vejo às vezes muitas pessoas, e até no meio secular mesmo, né? A pessoa fala assim, eu não sei que curso fazer, então não faço nenhum. Não, peraí. Tudo bem, você não vai investir 150 mil no MBA que você não tem certeza. Mas um curso gratuito, um curso online, vamos movimentar essa água aí para ela não apodrecer, né? Vamos fazer essa questão, né? Galera, dá tempo antes da gente ir pro break, da gente fazer mais umas 2 participações aí. Vamos lá? Marcelo Vasconcelos Alves. No começo de sua caminhada, Jesus ensinou através da preparação. E temos sempre isso como ponto de referência tudo que nós devemos aprender no decorrer da caminhada. Devemos colocar em prática a sua palavra e nela está escrito, se alguém vier após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Isto sempre tem que estar à frente. E com isso remete a lembrar que toda autoridade e poder é realizado através do nome de Jesus. Portanto, o ID está relacionado a colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos e não somente o que ouvimos, sendo praticante da palavra. Lembrarmos que por ele, para ele, são todas as coisas, que ele é o único digno de toda honra, toda glória e louvor. Edgar Castro. Nosso pastor querido, regente lá do Nordeste. Amados de Deus, cumprir o ID de Deus é dar sentido às nossas vidas como servos de Deus. E a questão de como fazermos é individual, pois o Senhor se manifesta de várias maneiras. Mas independente da forma de que em tudo, em todo o tempo, sejamos um instrumento para o louvor e a glória do seu santo nome. Amém. Mais um, dá tempo de mais um, galera. A próxima participação é melhor ir depois, porque é do irmão Gilberto Cavalcante. Ele botou um texto grande. Eu vou fazer a participação da frase que ele não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Hudson Taylor. Amém. O pastor Ivaldo conversava com a gente esses dias. Eu não me lembro, enfim, quando foi. Acho que foi na ceia. Ele foi fazer a ceia do ministério e ele disse uma coisa muito interessante, né? O que é o ID, né? É um mendigo que encontrou pão e sai falando para os outros, tem pão ali. É isso aí. A minha fome acabou, eu achei tão lindo, né? Não é? E assim, é tão lindo, né? Porque é verdade, a gente tinha fome, a gente tinha sede, e aí a gente não encontrou um pote de ouro, nenhum de nós aqui ficou milionário, se alguém ficou é melhor manter em off. Mas, enfim, o que nós encontramos, né? Nós encontramos a alegria da salvação, a paz que excede todo entendimento, né? Nós encontramos a certeza de que o melhor está por vir, que parece meio uma loucura, né? Às vezes você olha para o crente desempregado, passando aperto em paz, porque ele não está centrado nessas coisas, ele está centrado em outras coisas, né? Então é um pouco disso, né? Essa coisa do eu encontrei pão, eu encontrei água da vida e eu quero falar para os outros, agora como eu vou falar?
sem entrar num tema assim, muito profundo, mas é muito do pra mim, né? Eu consegui, já consegui, eu consegui. Você que se vire para chegar, eu já cheguei. Né? E é complicado, porque trata muito do ser humano, da forma como a gente vê o mundo, da forma como a gente foi ensinado a tratar as pessoas. Né? Porque se eu não ligo para você, por que eu vou mostrar para você que ali tem um caminho? Né? Então, assim, é muito da forma como a gente trata os nossos relacionamentos. Olha, você que está aí com a gente, quanto tempo de break, Felipe? É rápido, né? Pisca o olho e a gente vai. A gente ainda tem 2 minutos, é isso, pro break? Não, vamos agora? Então tá bom. A gente vai pro break, fique aí, pense nisso, porque isso é de Deus. 8 horas e 30 minutos. Programa Elas por Elas. Todas as segundas-feiras, de meio-dia a 1h30 da tarde, você fica na companhia de Silvia Jane Crivella e Eliana Ovale, na Rádio Contemporânea AM 990. Seu irmão foi convidado para pregar no igreja, mas quando ele chegou, houve logo uma peleja. O pastor disse a ele: você não prega aqui, nem tampouco neste posto você poderá subir. O irmão disse ao pastor: o que está acontecendo? Olá, amados ouvintes, nós somos o grupo Família em Cristo. Estamos ligados na Rádio AM 990, louvando muito a Deus e mandamos um abraço para o nosso amado bispo Hinaldo Silva. Fala, baritão, 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 é sou eu que estarei pela rua pregando de casa em casa, recebendo a escritura. Nunca peço direção. Contemporânea AM 990, sempre ligada em você. Grandes escolhas e decisões fazem parte da nossa vida todo o tempo. Mas afinal, a quem devemos seguir ou ouvir? O Univer Vídeo responde essa pergunta com a palestra Direção de Deus. Aprenda com Esther Bezerra como ter atitudes sábias para fazer as maiores escolhas da vida. Não adianta ficar, como eu queria um marido assim, como eu queria um homem fiel assim. Tem um preço. Mais um vídeo para renovar a sua fé e confiança neste jejum de Daniel. Confira agora mesmo pelo univervideo.com ou baixe o aplicativo. Univervídeo e você, no jejum de Daniel. Contemporânea AM 990, a sua Rádio Gospel. Olá, mais uma vez bom dia. Obrigada a você que está com a gente no Pense Nisso aí desde o primeiro bloco. E se você chegou agora, não fique triste, porque você tem a oportunidade de depois ver o comecinho do programa. Você pode ver a live que fica lá na nossa fanpage, você pode ir no nosso canal no YouTube e ter acesso ao programa e a outros programas. Quem está online com a gente sabe que no intervalo você fica assistindo tudo o nosso bate-papo. Aproveita para compartilhar o vídeo, deixa seu comentário, participa, deixa seu bom dia. É muito importante para a gente a participação de vocês. Se o Pense Nisso tem crescido, é porque as pessoas têm ajudado a gente, né, a compartilhar esse trabalho. Mas voltando aqui, né, no nosso primeiro bloco, nós conversamos de várias coisas e o diácono Rafael e a Fernanda estavam contando para a gente um pouquinho do Ministério Missão Ágape, né, de como Deus chamou eles para a vida missionária. E eu confesso aqui, né, um breve depoimento pessoal, quando eu vi os vídeos que vocês trouxeram, né, lá da Colômbia, eu fiquei muito impactada, meu Deus, como tem coisa que a gente pode fazer, como tem coisa que a gente pode ajudar, né, e em contrapartida também, como é preciso tão pouco, né. Às vezes a gente, poxa, tá se arrumando para ir para a igreja, essa roupa, aquela roupa, meu Deus, a pessoa só tem uma roupa, né?
Poxa, então assim, muitas vezes a gente se deixa parar por muito pouco, temos que se confrontar com essas realidades diferentes, confronta você para o que mais você pode fazer e confronta você também por tanto que você tem, né? Sim. A nossa visão de evangelho mudou completamente. Por mais que a gente fizesse trabalhos sociais na igreja, sempre trabalhamos muito na igreja, mas foi um choque de realidade muito grande. Até porque nós trabalhamos com a igreja perseguida. A gente não vai só fazer missão simplesmente por fazer a missão, né? Porque gente que não tem condições financeiras também tem no Brasil, tem no Rio de Janeiro, tem nas comunidades, né? Mas nós fomos justamente procurar os nossos cristãos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, que passam por perseguição, que sofrem, que são expulsos de suas casas, né? Morrem Enfim, de fome. morrem de fome por causa do Evangelho, por causa de amor a Cristo, e não negam a Jesus, né? Então, isso é um choque de realidade muito grande pra gente, porque a gente se depara com nós mesmos e a gente pensa assim, caramba, se alguém me questionasse a minha fé em Cristo Jesus, a ponto de me tirar do meu emprego, tirar da minha casa, eu ia ficar na rua sem ter o que comer, será que eu negaria? Será que eu não negaria? E a gente se questiona isso, a gente pede a Deus, Senhor, nos ajuda, porque infelizmente a igreja brasileira não está pronta para viver uma perseguição. Os objetivos de vida, eles mudaram, né? O que a gente quer alcançar, ele muda. Porque quanto mais... É igual estudar, né? Quanto mais a gente abre a mente, mais a gente entende que pode alcançar algo melhor. E o que a gente viveu fez justamente isso com a gente. E é interessante porque às vezes a gente acha que viver com Cristo, viver o ID é fácil. Não, eu vou falar, pronto, falei. Só que na verdade a igreja ela veio, o evangelho ele veio para incomodar. Se você não incomoda ninguém, você não está cumprindo o ID. Porque você tem que falar para a pessoa, olha, Jesus te ama, tá bom? Olha aqui, toma aqui um folheto para você. Pronto, cumpriu isso. Eu entreguei o folheto. Não é isso. Não é só isso. Não é simplesmente entregar um folheto e ter a sensação de missão cumprida. Quando, na verdade, pegando o exemplo do folheto, é você, oi, tudo bem? Deixa eu te entregar um folheto da palavra de Deus. Ah, tá bom. Olha, você já chegou na pessoa. Ele é uma desculpa para você se aproximar. Uma estratégia. E não falar assim, olha, toma aqui, tá bom? Então, tá, tchau. Não é isso. E lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro ele fala um pouco sobre essa questão de viver para Cristo e sofrer por Ele. Né? 1 Pedro, vou ler rapidamente, capítulo 1, versículo 3, ele fala assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para a revelação do último tempo. Nisto exultai, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nós somos guardados pelo poder de Deus, sim, mas não é para a gente não sofrer. É justamente porque nós vamos sofrer e nós precisamos ser guardados por Deus. É verdade. Então a gente não pode ficar com medo de fazer alguma coisa por uma represária. Pelo contrário, vá, porque o poder de Deus é quem te guarda. É verdade. Uma coisa muito comum da gente escutar é assim, ah, mas se eu fizesse isso, eu ia perder o meu emprego. Ah, mas se eu fizesse isso, eu ia ter problemas. Mas se eu fizesse isso, mais uma vez, o que está em jogo? Né? Por que você está fazendo? Quem está te guardando? Ninguém aqui está dizendo para você, largue seu emprego, pega uma mochila e saia pelo mundo. Não, isso é leviano. Né? Então é assim, entenda o que Deus quer de você, se prepare. Muitas vezes o seu primeiro trabalho missionário é você mesmo, né? Porque se você não está preparado, se você não está cheio, você vai dar o quê se você não tem, né? Então, eu conheço experiências de pessoas que foram, um caso, eu tenho um cunhado que é pastor e ele contava que eles foram fazer um trabalho missionário num lugar de prostituição, né? E um dos obreiros ficou lá.
Uma das prostitutas saiu, puxou ele pela gola, deu um beijo na boca, jogou lá dentro daquele lugar horroroso e ele ficou lá, tipo, se perdeu, né? Então, assim, ele estava pronto para ir fazer esse trabalho, né? Então, e às vezes são coisas simples, ir evangelizar na frente de uma boate, ir evangelizar é aquilo que você tem que ir, você está preparado para ir, aquele é o lugar, o que, que você vai fazer lá? Cuidado com as emoções, né? Cuidado com as emoções. Você achar que, então eu tenho que ir, então eu vou. Não é assim. Tem que ter um preparo. O próprio Deus vai te preparando durante a vida para que você chegue aonde Ele quer que você chegue, né? O problema é quando a gente não se permite ser moldado por Deus. Porque ser moldado por Deus dói. Ser moldado por Deus, você entra em conflito consigo mesmo. Existe N coisas. Você para de achar que você é gente boa, né? Exatamente. Você passa a perdoar mais. Eu vi um grande homem de Deus falando o seguinte: morto, se você morreu para o mundo e está vivendo para Deus, morto não tem sentimento. Morto não guarda mágoa. Morto não fica com o coração angustiado. Morto obedece, faz o que tem que fazer, porque você vive para Cristo. Então não importa o que te façam, importa que você faça algo. Importa que você faça a diferença. E isso seja qualquer coisa, seja você ser uma mãe dedicada para os seus filhos. Hoje Deus não me chamou para maternidade, Deus me chamou para outro tipo de maternidade, para ter outros filhos. Outros filhos, né? Outros tipos de filhos. Mas não significa que não vai ser um dia. Nesse momento não é o momento. Tanto confirmado comigo quanto com meu esposo. Então, assim, é algo em comum. É um acordo aqui. É uma missão, né? É uma missão que Deus nos deu. Mas tem mulheres que nasceram para educar seus filhos, para que eles sejam missionários, para que eles cheguem a lugares que elas nunca vão chegar. Mas porque Deus fez para que elas fossem... Essa é a missão delas, né? Essa é a missão do esposo, muitas vezes, né? É prover a necessidade da família. Então, cada um tem a sua missão. É, de fato, descobrir qual é aquilo no qual o Senhor te chamou para que você consiga fazer aquilo com excelência. Acho que a gente tem que... É importante salientar que a gente precisa primeiro ser fiel um pouco, né? E aí, às vezes, a pessoa não está fazendo nada, vai para a igreja, senta no banco, escuta, vai para casa, não passa nada para ninguém. E aí ela escuta esse bate-papo e fala assim, então tá bom, vou fazer. E aí vai para a porta de uma boate, vai para um presídio, e ela não tem experiência de nada, né? Fazendo o contraponto para o meio corporativo, você não pega o cara que saiu do ensino médio e coloca ele como diretor de uma empresa, porque ele não tem experiência nenhuma. E Deus não faz isso com a gente. Ele vai se perder e ele vai perder muito, né? Totalmente. É a mesma coisa o missionário despreparado, né? Além dele se expor a se perder, ele perde muitos, ele dá testemunho errado. Prejuízo pro reino de Deus. Isso, Ele fala assim, mas não era crente e agora tá assim? É isso. É a falta de preparo, a falta de experiência. É verdade, é verdade. Ainda aproveitando a questão do Ministério Missão Ágape, dia 29 de junho tem mais um trabalho, é isso? Dia 29 de junho, é o último sábado desse mês, às 8 horas da noite, lá na nossa igreja, a Igreja de Nova Vida Ministério de Deus em Cascadura, lá na Rua Cidadão e Paz, em 7h30, a gente vai se concentrar com o grupo e nós vamos distribuir agasalhos e alimentos. Mas, mais uma vez, a questão do folheto, né? A gente não vai... nosso objetivo não é alimentar. Eu vou alimentar pessoas. Não. Eu quero chegar na pessoa através do alimento. Né? Eu quero chegar naquela pessoa, entender a necessidade física e espiritual da pessoa. Então, é entregar um alimento e pregar a palavra de Deus para aquela pessoa. Então, a gente vai estar ali nos arredores de Cascadura, Madureira, Cavalcante, buscando pessoas que necessitam do alimento físico, mas, acima de tudo, entendemos que o que está em jogo é a alma daquela pessoa. É verdade. É para onde aquela pessoa vai. Em algum momento da vida, ela ter mais uma oportunidade de ouvir: Pai, Jesus te ama, Ele morreu por você, você sabe para onde você Ainda vai. dá tempo. Deus tem o melhor para você aqui, mas o objetivo central é agora. É verdade. Aí quem quiser
doar agasalhos, participar, pode dar um pulinho lá na igreja, Rua Cidade Paz 176. Isso. Né? Se você tem agasalhos aí, que você não use mais, principalmente masculino, que a demanda é muito grande de homens que estão na rua e precisam ser aquecidos nesse inverno, né? A gente já está sentindo esse friozinho, imagina os moradores de rua. Então, se você tem um agasalho sobrando na sua casa que você não usa mais, está guardado às vezes tanto tempo, né? Lava ele, traz ele pra gente lá limpinho, deixa lá na Igreja de Nova Vida, Ministério de Deus, na Rua Sidônio Paz, 176, lá em Cascadura. Deixa lá com a gente, se você tiver edredom, manta, essas coisas, a gente também está recebendo doação, tá bom? E é muito legal, assim, às vezes você não sabe, tem alguma coisa que você quer doar e não sabe, a igreja é um canal, né? Passa na igreja, entrega, que a igreja direciona, tem pessoas que precisam, né? Enfim, não fica para você aquilo que você não usa mais, né? Não faz sentido nenhum. E aquela coisa, né, que até o Diácono Rafael falou, imagina você chegar para uma pessoa com fome e começar a falar Jesus te ama, né? Ela tá olhando para você e tá vendo um frango assado, ela nem tá entendendo o que você tá falando. Então você alimenta, você cuida, você acolhe, você aquece, e aí depois você fala, né? As estratégias de comunicação, né, para quem trabalha com isso, dizem isso. Primeiro você afeta o coração, né? Primeiro você ganha a atenção da pessoa e depois a mente. Então louvado seja Deus pelas estratégias, né, que a gente tem para chegar nas pessoas, porque o que está em jogo realmente é a alma da pessoa, né? Valéria, você consegue, com a sua capacidade de síntese, uma coisa que eu não quero deixar de falar, gente, a gente falou 2 vezes de C.S. Lewis aqui, a gente pode fazer um Pense Nisso C.S. Lewis, porque não tem pessoa que sabe mais de C.S. Lewis do que a Valéria, entendeu? E detalhe, agora o ápice que o Senhor abençoou ela, uma coleção toda bonita, com umas capas diferentes, aquele para pôr a mão ali, só se o Espírito Santo autorizar. Emprestar livro. Ela vai devolver de versículo, não pode emprestar. Mas... Só com autorização do pastor Nídia. Aí o pastor, que nem o próximo pastor fala, né? Alguém te pede dinheiro emprestado, você não tem que dizer, não, põe a culpa em mim, manda falar comigo no gabinete. A Valéria vai fazer isso. Mas vamos lá, a gente tem break. Bom dia. Break, a gente tem. Break, bom dia para Vanessa Aquino, que está nos assistindo. Beijo, querida. E agora eu vou tentar resumir a participação do irmão Gilberto Cavalcante, que esteve com a gente aqui semana passada, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos em todas as nações. Mateus 28 e 18. Pregar o evangelho nos remete a um pastor no púlpito, e esse é o senso comum. Podemos praticar o ID sem necessariamente ler uma Bíblia, citar um versículo, citar um autor indireto daquela passagem. Podemos pregar agindo como Cristo e não com discurso. Aí, as formas mais ortodoxas de pregar a palavra e a prática do ID passam por uma releitura bastante significativa. O ambiente da internet, as mídias sociais, as ferramentas digitais, como todos têm facilitado a pregação da palavra. Paradoxalmente, temos que aferir qual é o limite do uso das novas formas de pregação. Vale tudo, vale qualquer música, vale stand-up, comédia. Embora seja a favor da vanguarda do ID, me preocupo com um fim sem possibilidade. Logo, um sem fim, sem resultado. Uma coisa é traçar um paralelo de forma didática, outra deixar fazer analogias, por vezes cômicas, desviando o alvo, deixando o conteúdo implícito. Logo, o ID se tornou secundário e o indivíduo se destaca mais do que a palavra. Pastores e bispos auto-intitulados são popstars, um movimento perigoso tratado nas 7 cartas do Apocalipse. Jesus, onde passava, queria ser tocado, ser ouvido por seus resultados práticos e não por egocentrismo. Paz. Jesus, numa das passagens, não estou comentando diretamente o que o irmão falou, mas algo que me trouxe a memória, gancho, né? É um gancho. Ele estava falando para uma multidão: vocês não estão aqui por causa das minhas palavras, vocês estão aqui por causa das obras das minhas mãos. Então, algumas pessoas vão vir a Cristo por causa das obras das mãos deles. Entendeu? É um processo. Assim como o bebê busca a mãe inicialmente para se alimentar, e depois vai buscar a mãe pela mãe que é. Depois que cria vínculo, né? Por enquanto ele quer só comer. No início ele só quer comer. E aí, com o tempo, ele começa a procurar a mãe, à medida que ele vai crescendo, ele vai procurar a mãe apenas porque a mãe está ali.
apenas porque ele quer saber que a presença dela está ali. Aí ele começa a berrar, mãe, 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 que é? Nada não. Quem é mãe já passou por isso. Verdade. Ele só quer ouvir a voz da mãe. Então, imagina-se que inicialmente você pode vir sim, buscando as obras da mão do Senhor, e à medida que você vai crescendo na presença dele, no Evangelho, você vai começar a buscar ele por ele. Agora, existem pessoas que estão sempre só buscando as obras na mão. Como é que você vai saber isso? Se você não tiver discernimento de espírito, não vai saber nunca. E talvez, eu acho maravilhoso que você colocou, e talvez assim, talvez não, certamente não cabe a nós saber. Né? Em nenhum lugar estava dizendo ali, pregue para quem quer, pregue para quem vai fazer alguma coisa boa com isso. Não, vai lá e fala. Né? Você não sabe o que vai sair dali, né? Você semeia todo tipo de semente. E guarda Eclesiastes, se eu não ela, me engano, né? Eclesiastes. Exatamente. Você semeia todo tipo de semente porque E você não cuida sabe. dela. Você não sabe o que vai, né? Germinar. Um pequeno testemunho. Eu sou criada com família de militar, meu pai é militar. Todos os homens da minha família, a maioria são militares. E eu fui criada ouvindo que bandido bom é bandido morto. E eu fui criada ouvindo isso e eu acreditei nisso durante muitos anos. Até que Deus me chamou e falou assim, vamos lá nos traficantes pregar o evangelho. E aquilo, confesso para você, que gerou em mim uma... Assim, ai meu Deus, mas como assim? Se eu prefiro... Isso aí. E aí, aquilo, olha, quando Deus tem uma chamada, aquilo, você pode ter sido gerado ouvindo alguma coisa. E aquilo mudou no meu coração de tal forma que eu passei a amar aquelas pessoas. Não estou dizendo concordar com o que elas fazem. Não, é tá? diferente, totalmente diferente. Mas né? eu passei a amar aquelas pessoas. E quando eu estive lá, quando eu olhava aquelas pessoas, meu coração doía. E eu falava assim, Senhor, tira essas pessoas daí, arranca com a tua mão forte. E aí a gente teve o prazer de aqui, no primeiro trabalho da Missão Ágape, fazer na comunidade, ir nos traficantes e pregar o evangelho para eles. A gente não tem noção dos frutos que aquilo... Né? É uma semente, Exatamente. né? Mas, e assim, a gente deve plantar sem ficar preocupado com a colheita. Porque quem colhe, quem dá o crescimento é o Senhor. E é para Ele. Não Por é pra fora, gente. ele vai mandar alguém colher, né? Exatamente. E a nossa missão é orar por eles. A nossa missão é interceder, é colocar o nosso joelho no chão e falar assim, Senhor, não esquece daqueles que a gente teve lá, que a gente falou, que a gente orou. Então, assim, cada um tem a sua missão. Né? E eu notei aqui uma frasezinha, que eu não sei de quem disse, não é minha, mas que eu trouxe ela para o meu coração. Né? O missionário se faz com quem ora, com quem financia e os pés que vão. Né? Missionário não é só aquele que vai, aquele que não pode ir, mas que Fernanda, ou Rafael, ou missionário tal, sei lá, olha só. Toma aqui, porque Deus mandou eu te ajudar com essa quantia. Né? Ou então, olha só, eu não tenho nada para te dar, mas eu vou dobrar meu joelho no chão e vou guardar você espiritualmente. Que tremendo. Que tremendo, sabe? que tremendo. Então, assim, o missionário, ele tem várias funções, né? Entre orar, financiar e ir. Né? E a gente tem que saber como a gente foi chamado. Tem gente que é missionária, mas nunca foi. Foi pelos pés de outro. Mas financiou, mas orou, né? E certamente está em paz, né? Porque a recompensa de cumprir aquilo que você tem que cumprir é paz. Nós estamos caminhando para os minutinhos finais do Pense Nisso. Está uma delícia. Obrigada por você que está aí em casa. Eu queria pedir aqui para nossa mesa para deixar assim rapidinho a sua bênção, a sua palavra final para aquela pessoa que está lá falando assim, caramba, eu tenho que melhorar, eu tenho que cumprir o IT. Quem pega a bola, quem começa? Eu acho que você tem que fazer. Faça alguma coisa. Não fique parado, não fique esperando um sinal, não fique esperando um anjo vindo descer do céu, não fique esperando uma revelação, porque a palavra do Senhor está aqui e a vontade de Deus ela já está revelada. Você tem que falar, você tem que fazer. E, paralelo a isso, em concordância com isso, busque ao Espírito Santo para que ele revele como você pode fazer para que o reino de Deus cresça.
O que você precisa fazer para que a semente seja plantada, regada e que no devido tempo ela tenha o seu crescimento, o seu fruto. Glória a Deus. Fernanda, deixa sua dica, sua bênção, seu bom dia. Eu vou deixar aqui a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Querido, minha querida, tudo que fizer, faça com amor. Tudo que fizer, faça com amor. Porque quando você faz com amor, você não tem tempo para mais nada. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Amém, Valéria. Lembre-se que o Senhor, tudo é para Ele, por Ele, tudo para Ele. Então, se coloque aos pés de Deus e espere que Ele vai te falar. E não despreze aquela coisa pequena que você faz e que você acha que não é nem um ministério. Porque muitos ministérios surgiram do nada por coisas pequenas que uma pessoa fazia. Amém, amém. Muito obrigada a você que ficou com a gente, você que ficou com a gente no Facebook, que está ouvindo a gente pela rádio. Eu quero mandar um beijo para Marlene, que trabalha comigo lá no escritório, cuida de mim, tá ouvindo. Um beijo, Marlene, Deus te abençoe. Agradecer muito essa mesa maravilhosa que nos abençoou aqui. Nós estamos encerrando o Pense Nisso, com vontade de continuar falando aqui, mas o nosso tempo acabou. E fechando, pense nisso, porque isso é de Deus.